Ok, então boa noite a todos que irão assistir a nossa aula. Carol, que é nosso objetivo maior, né, de gravar essas nossas aulas, de postar, de disponibilizar. A todas vocês que estão comigo hoje, meu muito obrigado. E não teremos sessão assuntos aleatórios. Ou teremos, não sei ainda, talvez sim. Então vamos lá, sessão assuntos aleatórios. Mas eu já falei sobre isso, né? Hoje eu consegui resolver sair de uma encruzilhada que eu estava desde 2016. Em 2016 eu comecei a organizar um sistema harmônico. Eu sou músico de formação, flautista, compositor, flautista que não toca mais, né? Porque os dedinhos estão maravilha, por causa da artrite reumatoide, mas componho. E em 2016 eu comecei a organizar esse sistema harmônico baseado na numerologia pitagórica. Parei de pensar isso, acho que em 2018, por conta da tese. E a última peça que eu compus em 2020, já com base em umas ideias da numerologia, mas acabei parando e fiquei 4 anos sem escrever. E hoje eu consegui sair dessa encruzilhada, consegui organizar esse sistema. Eu estava com dificuldade para pensar, né, a questão da unidade, da dualidade, do triplo logos, as 3 inteligências, e o quaternário, o quadrante da materialidade. Então eu estava pensando numa tetrax de acordes que não funcionava de jeito nenhum, por isso eu fiquei tanto tempo emperrado, né, na encruzilhada, pensando, não conseguia sair do lugar. Mas quando eu finalmente entendi, né, que tudo tem as suas 3 inteligências, e aquilo que é material, a música é material, né, se faz do som da acústica. Então no momento que se está executando, você tem uma materialidade. Ela tem então o seu quaternário de energias acústicas que torna possível a sua materialização. Então quando eu entendo isso, né, esse 3 e esse 4, eu consigo sair dessa enrascada, né? Bom, só para concluir assuntos aleatórios, diz a filosofia que nós não conseguimos trazer as ideias com perfeição ao plano material, né, o plano da existência, o plano da vida, porque nós somos opacos. Porque se nós fôssemos transparentes, as ideias bateriam em nós e elas refletiriam no plano da existência como luz, né? Mas como nós somos opacos, as ideias batem na gente, né? E aí elas vão se refletir como sombras, apenas reflexos daquilo que está iluminado no mundo das ideias. E esses meus 2016 a 2020 são 4 anos, 2020 mais 2024 mais 4, 8 anos pensando esse sistema harmônico para vir conseguir sair dele, né? Deixar ele vir para o plano material, como está no plano das ideias. 8 anos pensando uma prova disso. Eu fui opaco até o dia de hoje. No dia de hoje eu me tornei transparente para essa ideia. E ela está aí. A partir de amanhã eu já começo a escrever os primeiros acordes
da minha suíte brasileira número 1, que eu chamei de Dacilo, que é um anagrama do meu próprio nome, já até aqui. Uma dica aí, né? Um anagrama. Vai ver lá o. É um anagrama do meu nome. Então eu já posso e já vou a partir de amanhã colocar os primeiros acordes. É uma suíte composta por 4 danças, né? Um forró, um baião, um shot, um forró, um shot, um baião e uma guarani. 4 danças para flauta, doce contralto, flugelhorn, violão e violoncelo, para um grupo dedicado a um grupo chamado Outra Parte, que é um grupo colombiano, do meu amigo Leonardo Penha Vega. Então, aí, assuntos aleatórios na nossa aula. Vamos então ao nosso assunto principal, que é a descrição painológica da língua de sinais, né? E aí eu vou lembrar alguém que comentou a nossa aula, né? Até isso, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Com toda certeza, né? Para o nível do pensamento da pessoa expressa nesse comentário, né? Vai parecer um fantasma mesmo, né? Pensa uma ameba, né? Olhando para um ser humano. Uma ameba é um ser bidimensional olhando para o ser humano. Vai ver uma linha, né? Assim, gigantesca, né? É mais ou menos o que o nosso curso aqui pareceu com o nosso amigo lá. Né? Bom, vamos lá. Eu deixei atividades com vocês, fizeram? Sim, eu fiz. Pelo menos. Bom, pessoal, o primeiro sinal aí, eu coloquei ele aí como se fosse um sinal monomanual, e ele, na verdade, é um sinal monomanual, mas ele é um sinal monomanual composto, ele se compõe de 2 sinais. Tá? Então eu deveria ter colocado aí 2 tabelas. Tá? 2 tabelas, uma ao ladinho da outra. Certo? Então vamos lá. Configuração manual, vamos usar a escrita do sinal primeiro, né, Cláudio? A escrita do movimento aqui é opcional, tá, pessoal? Nós vamos ter aqui 2 configurações de mão, tá, pessoal? 2 locações, tá? E um movimento. Ok? Porque se cada ponto de contato, me deu tilt de ponto de contato. Gente, como eu vou registrar 3 pontos de contato num lugar só? Pois é, né? Eu peço perdão aí, eu fui relapso, tá? Eu fui relapso, esse sinal ele é um sinal composto, tá? Vamos à primeira parte dele, que é essa parte, tá? Que remete a esse sinal aqui, né? Saber, tá? Eu aprendi 2 sinais de saber, não sei se vocês conhecem. Eu aprendi esse saber, tá? Como saber, sim, para coisas do cotidiano, tá? Tipo, você sabe onde fica o Shopping 3 Américas? Eu sei. Sabe. Tá? Já esse saber aqui me foi ensinado como um saber ligado ao conhecimento, né? Aquilo que é verificado, que é experimentado e que tem uma essência comprovada, tá? Ou seja, saber científico, tá? Então, saber cotidiano, né? Ou aqui na lateral, né? E saber científico, né? Tipo, você sabe alguma coisa sobre
Bakhtin? Sim, eu sei. Tá? Mais ou menos isso. Então, esse primeiro sinal aqui, no acreditar, está ligado ao saber, a esse saber aqui. Tá? E esse daqui, segundo o que me foi ensinado, tá? Essa segunda parte está ligado a estudar. Tá? Então vamos lá, ó. Configuração de dedo do polegar, configuração do dedo indicador, configuração do dedo médio, anular, auricular e orientação de palma para trás. Aqui a gente fecha a nossa configuração de mão, tá? Alocação. Qual é a alocação aqui, nessa parte, nessa primeira parte do sinal? Testa, né? O ponto de articulação é a testa e o ponto de contato? Pode ser a ponta dos dedos, tá? E pode ser o palmar dos dedos também. Depende da forma como você vai sinalizar. Tá? Aí eu achei que o palmar, vamos dizer, masticados, eu achei que o palmar ficaria melhor do que a ponta. Exatamente. Mas você pode inclinar um pouquinho a orientação da palma e tocar só a ponta do dedo. Tá? Também é possível. Para mim, né? Tanto aqui quanto aqui é mais palmar de dedo. A forma como eu sinalizo é mais palmar de dedo. Mas depende do sinalizador. Tá? E, por último, que movimento nós temos? Que movimento nós temos? Extensão e flexão de braço. Na verdade, é uma extensão, né? Uma extensão de braço. Ui, tá dando atrito aqui, novo. É uma extensão de braço. Eu não tinha entendido. Tá? Então, aqui estão os dados, né? Como é a dessecação, né? Aqui estão os dados da dissecação do sinal, ok? Depois a gente junta ele nas partes para fazer a descrição. A segunda parte do sinal, então, é isso daqui, ó. É isso daqui. Oi. Mas eu coloquei essa parte aí como sendo a mão direita. Eu também. Você colocou Eu também, como direita. Seria a segunda parte. Que é a segunda parte, eu fiz assim, primeiro mão direita, Eu coloquei no ponto de contato com a mão direita. e aí eu não coloquei, não fiz a outra descrição, porque eu coloquei só ponto de contato. Mas esse não é um sinal de manual, tá? E não faço ideia de um sinal de manual. Então, eu acho que Então, comigo. pois é, eu dividi igual, mas não coloquei a mão, só coloquei separado, um de cada lado. Quando o sinal ele é considerado mão de apoio, tá? Isso vem lá da professora Maria Juscelita, quando ele é tomado como mão de apoio, a gente não leva em consideração a configuração da mão, a gente leva em consideração apenas o ponto de contato da mão. Porque aqui, nesse caso aqui, a palma da mão está funcionando como apoio, como um ponto de contato. Então a configuração que os dedos assumirem, aqui não vai ter muita importância. Então, eu fiquei bastante dúvida nisso. Igual aqui, ó. Quando ele toca aqui, é palmar do dedo. E quando ele tocar aqui? A mesma mão ele vai tocar aqui e vai tocar aqui. Aí vai ser o sal do dedo. E onde que vai estar? Eu coloquei Então, mas aí entra aquela questão, o erro foi meu. Eu mandei o sinal para vocês numa tabela de sinal manual, mas ele é uma tabela de sinal composto.
Ele é monomanual composto, que tem a mão de apoio. Ele é um sinal monomanual e um sinal mão de apoio. Então eu teria que ter mandado 2 tabelinhas para vocês. Todo sinal composto, ele vai ser articulado em 2 tabelinhas, da forma como vai ser aqui agora, que eu vou fazer agora. Então, Isso aqui é diferente do sinal do manual, eu não vou nomear, mão direita e mão esquerda. Eu só vou Não. colocar um do lado do outro, Isso. dentro de uma única mão. exatamente. Tá? Então você pode colocar a primeira parte, segunda parte, para distinguir. Tá? Você pode colocar a referência primeira, primeva do sinal, como por exemplo essa parte aqui, é saber. Tá? E a segunda, estudar. Então você pode usar essas características para poder fazer a distinção. Né? O mais acertado seria você colocar primeira parte e segunda parte. Nesse caso é o primeiro porque o sinal começa a articular aqui, então. Isso, exatamente. Tá? Então, olha só, a configuração de mão aqui para a segunda parte é a mesma. Tá? Então a mão esquerda. A orientação de Paulo aqui muda, tá? É para cima. Veja bem, qual é o ponto de articulação agora na segunda parte? Agora eu entendi. Eu coloquei espaço neutro. Agora eu Espaço neutro. Espaço neutro igual. Verdade. Agora é espaço neutro. Espaço neutro. Qual é Eu tinha colocado. o ponto de contato que a mão de apoio oferece? Palma. Pode ser Palma e pode palma ser. da mão, pode ser palmar do dedo. Depende do sinalizador aí. Eu Tá? acho que é Porque tem pessoas que vão. E aí eu vou com a mão pra limpar na calça, né? Boa. Quando eu comecei a lecionar, eu tinha jaleco, 2 jalecos brancos grandes para eu poder fazer isso, limpar as mãos, porque eu vivia com a roupa toda suja de giz. Quando não era de giz, era tinta de caneta. Então eu comprei 2 jalecos, me metia naqueles jalecos que era para não perder caneta, não perder giz e limpar as minhas mãos, não sujar a minha roupa, obviamente. Né? Então olha só, tem pessoas que vão fazer dessa forma aqui, né? Palmar dos dedos, tem pessoas que vão fazer palma da mão. Eu sinalizo na palma, tá? Então, como eu estou fazendo a descrição, palma da mão. E qual é o ponto de contato da mão ativa, da mão dominante? Dorsal. Dorsal dos dedos. Então vai colocar 2. Peraí, professor. Movimento. Peraí, professor. Mas aí o senhor colocou. Porque o senhor colocou, não já colocou aquele. Peraí. Esse aqui. Primeira parte do sinal. Eu tava no esse só para Conclui o sinal. eu coloquei o Aqui, não, mas ele da mão, cabeça, toca aqui, tá. Aí Aqui. eu fiz o movimento para baixo. Aí passo com essa mão, aí palmar. Não, você não você tá Agora esse colocando a aqui, mão. não, agora eu já tô nesse aqui. Então, mas você não precisa trocar a mão, porque na verdade a mão continua sendo a mesma. Só que vai mudar a orientação de palmo, porque agora a orientação mudou, porque o seu braço desceu, a sua orientação mudou. Não, entendi. Agora eu tô passando para esse aqui para analisar. Aí fez aqui, no espaço neutro ela tá, colocada para cima. E aí eu coloco. Então, é que você está analisando, Então, é que você está analisando, você está fazendo a leitura como se fosse a mão esquerda, não é a mão esquerda. Ele continua partindo aqui, dessa mão, da mão direita. Porque É a senão mão ele direita, não- a mão dominante. O que Isso tá aqui é a mão aparecendo dominante. é a mão A dominante. única coisa que tem aqui, que é da mão passiva, é isso daqui, ó. O ponto de contato, que é exatamente o apoio.
Aqui é ela. Aí ela desceu. Aí ela mudou a forma dela. Deu uma gada. Nossa, Esse aí mudou todo mundo. Gente, sinal composto, ele não é fácil para resolver a questão. Por isso, na próxima aula, a gente só vai, nas próximas 2 aulas, a gente só vai mexer com o sinal composto. Eu acho que Sim, senhor. senhor. Olha só, posso E o suprimir elementos nessa configuração de mão? Sim. Posso, né? Ok. Locação nunca se suprime nada, né? Movimento. Ok. Tá? Vamos lá, a segunda parte. Então, posso suprimir aqui? Bom, se eu pude suprimir na primeira parte, não gosto quando o giz cria atrito. Se eu suprimir na primeira parte, essa segunda aqui, como é a mesma configuração de mão, também é possível. Aqui, obviamente, ponto de articulação, ponto de contato da mão de apoio, ponto de contato da mão dominante e não temos movimento, tá? Eu também achei. Eu pensei que eu tinha arrasado. Fiz uma destreza tão grande que eu falei, De certa forma, eu só podia ter também no quadro. de certa forma foi até a palavra sumiu da minha boca, providencial, né, eu mandar esse sinal sem ter me ligado que ele é um sinal composto, ter mandado uma tabela simples. Eu achei tão fácil. Porque nenhuma de vocês conseguiu. Você conseguiu sair dessa aula? Não, eu fiquei confusa só no. Eu coloquei o contrário, esse aqui, ó, esse contato. Ah, tá. Eu coloquei tudo, só que dentro de uma tabela só, então eu acabei colocando todos os contatos juntos. Fala, Ju. Vocês conseguiram? Professor, aqui quando você Você fala, descrever o sinal não marcou. Também fiz assim, né? Descrever o sinal no todo. Vamos lá. Eu coloquei todos os sinais dentro do colchete. Mas os parâmetros serão descritos sempre dessa forma aqui, entre barras e tal. Quando disser, escreva no todo o sinal, então já sabe que é o colchete, ok? Agora o sinal em tudo, né? Vamos lá. Ó, apóstrofo, Cada os dedos são iguais. né? Aí o que vem na sequência? Ponto de articulação. Testa. Olha aqui o meu erro, olha, ninguém viu. Testa, né, gente? Testa, palmar dos dedos e movimento. E agora? Acabou? Vem o. Não, aí continua agora a segunda parte dele. Olha só. Deve fazer um traço, né? Tracinho. Tracinho. Vai Tá? fazer tudo de novo? Tracinho. Não, agora você faz a segunda parte. Ó. Configuração de mão, né? Orientação de palma. Aqui. Ponto de articulação, espaço neutro. Ponto de contato da mão de apoio. Ponto de contato da mão dominante. Tem movimento? Na segunda parte?
Não, então terminamos a descrição. A descrição de todo sinal composto Aí, é dessa forma. então, é quando você pede que eu descreva o sinal no todo, que é esse aí. Isso, exatamente. Lá já acertei. Agora, Mas se... uma dúvida. Ah, Quando você coloca esse traço aqui, para separar, né? Isso. O primeiro e o segundo, né? isso, para separar, exatamente. Entendi. Esse aí. Tá? Olha só, a que se refere mesmo essa primeira parte? Saber. Saber, né? Então essa primeira parte do sinal, a referência é essa daqui, ó. Deus e esse movimento, tá? Como que é, professor? Saber, tá? Essa primeira parte aqui se refere, tá, àquela parte lá. Então, saber, ele vem antes de acreditar, tá? A constituição do sinal, certo? Então, ele tem a relação com saber e com estudar, tá? Acreditar. Tá? E essa segunda parte aqui, a relação é com isso daqui, ó. Professor, você saber a orientação da palma da mão não vai ser tudo claro, não? Vai ser assim mesmo? Tá Oi? O saber tá certo? Então, A orientação da assim, palma? Não, mas aqui, ó, saber. ali você É que eu escrevi como eu sinalizo, né? Eu Ah, você sinalizo tá assim. frente? Assim. Aqui, ó, na lateral da cabeça. Eu não sinalizo aqui. Você que era Eu não sinalizo aqui. É, Eu sinalizo aqui. Então, o ponto de vista na escrita de sinais é sempre o ponto de vista de quem escreve. Então, quem escreve vai escrever sempre aquilo que ele sinaliza. ali nessa descrição todo, você esqueceu o movimento para baixo. Não tem. Não tem? Não. Por quê? A primeira parte, a gente coloca um movimento de extensão do braço. A segunda parte, não Mas tem por que você movimento. colocou lá então? Não, isso daqui é o sinal estudar. Tá? O sinal estudar. Tá? Então, essa segunda parte faz referência ao sinal estudar, a primeira parte faz referência ao sinal saber. Entendi. Qual o nome que o senhor dá para essa parte aqui, professor? Da relação do sinal com a semântica do sinal. Como o senhor está chamando? Como o senhor chama? Não, assim, o significado, esse aqui, quando você fala, esse aqui é o significado com a palavra do saber, quando você desmembra o sinal, acreditar, saber, estudar. Esse sinal, Rose, ele entra na mesma categoria, será que é categoria? De escola, por exemplo. Né? Escola, casa e estudar. Né? Então, escola é a casa onde se estuda. Você tem esses dois sinais na língua, e aí você junta os dois para constituir um novo sinal, que é escola. É a mesma questão aqui, né? Saber e estudar. Então, gera acreditar. Porque eu pensei que, como o senhor criou a descrição, eu pensei que o senhor também tinha pensado o nome para essa parte, Não. se lembra o sinal, como decompõe esse sinal. A categoria do sinal é o sinal composto. A gente tem sinal monomanual, a gente tem sinal bimanual.
assimétrico e simétrico, a gente tem o sinal com mão de apoio e a gente tem o sinal datiológico e a gente tem o sinal composto. Tá? E aí ele tem essas partes, né, que a gente consegue desmembrar no sinal. Tá? É claro que a questão da composição dos sinais exige um estudo muito mais profundo. Né? Por exemplo, se eu pegar esse sinal aqui, né, aparentemente você tem uma coisa só, né? Mas ele tem 3 núcleos aqui, né? Um que é o substantivo, outro que é o numeral e outro que é o tempo. Então, ele é uma amálgama desses 3 tipos de conteúdo, dessas 3 classes. Tá. Posso apagar? Pra gente ir. O próximo sim é o sinal mono. Falei, nem vou botar aula porque eu vou humilhar um pouco hoje. Eu vou humilhar essas meninas hoje porque pra mim é jeito eu faço. É que a minha figura ali é aquela que não tem menino coçando a cabeça lá. Não, gente, mas Deus, como aquele mais de fórmula essa questão aí do sinal composto e de eu ter mandado uma tabela só complicou a vida de vocês. O próximo sinal o próximo sinal é esse sinal aqui, né? Somente. Só o sorvete. Esse aqui vai ser. Nossa, o clone. Que eu só lembro A época que Murilo Benício ainda era bonito, né? Nossa, ele é muito bonito. Não, calma, professor. Ué, é piranha? Ele ainda dá um calma. É piranha da isso, né? Não, calma. Diga, é um mocotó, Eu né? assisti a novela, já tô Aham. engraçado. Naquela época ainda dava Pra você assistir Globo, né? Gente, Globo nunca deu pra assistir. ainda dá. Globo mente, distorce, Mas naquela época a gente era assim, inventa, desde que eu conheço por gente. Eu tinha 4 anos de idade, eu me lembro de ver na televisão de vovó, só a vovó que tinha TV, de ver Sérgio Chapelin e Cid Moreira. Nossa! Fato na boca não, às vezes nem fato era, né? Às vezes era factoide. Na boca de Sérgio Chapelin e de Cid Moreira, nossa, era a extrema verdade, né? Só que graças às forças do universo, né, hoje eu tenho clareza, né, e eu cheguei a essa clareza porque eu consigo fazer síntese das coisas, né, para saber que desde sempre Globo distorce, Globo mente, Globo inventa, né, factores. E o pior de tudo é que inventa e transforma, né, em verdade. Verdade não, em realidade. O povo tem uma mania de dizer que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Não, continua sendo uma mentira, né? É uma mentira dita 1000 vezes, né? Jamais muda, a essência não muda, né? Nós temos condição de mudar, né? Mas uma mentira dita 1000 vezes não muda a sua essência, ela continua sendo mentira. Vem contar que uma pessoa E aí a gente tem uma informação aqui. Gente, por quê? Para o pessoal que diz que a disografia não tem símbolos próprios, esse disografia só existe na disografia. Desafio a qualquer um provar o contrário. Por que ele tem esse 1 e esse 3 escritos aqui? Exatamente. Tá? Exatamente. Só são esses dedos que vão se movimentar.
Tá? E se não escrever ali, um leitor desavisado pode querer movimentar os outros dedos, aplicar o movimento aos demais dedos. Tá? Vamos lá. Olha só. Configuração de mão. Polegar, indicador, médio, anular, auricular e orientação de palma para frente. Para frente. Para frente. Ponto de articulação temos espaço neutro. Ponto de contato temos É a pontinha do dedo. não temos. O ponto de contato é preciso que a mão dominante faça contato com uma outra parte do corpo. A mão está fazendo contato com outra parte do corpo? Não, porque aquilo ali só quer dizer que os dedos se fecham. Aí quer ver? Ela ficou com a dúvida, ó. Ela ficou com a dúvida. Você não passou pela terceira parte do corpo, né? Você está passando tem que ser outra parte do corpo. Ponta de dedo tocando com ponta de dedo da mesma mão não é ponto de contato. Para ser um ponto de contato, tá? A ponta do dedo aqui, para ser um ponto de contato, teria que tocar a palma da mão aqui, por exemplo. Tá? Aí, a palma da mão aqui, ponto de contato, apoiando, tá? A mão dominante. Professor, é só movimento, então. Só movimento. Só o movimento. A configuração de mão é essa, e aí o movimento fonológico faz com que os dedos se abram e se fecham novamente. Tem gente que faz sol. Eu aceito, mas eu não concordo muito. Porque seria a configuração. Não, mas não concorda por quê? Porque tem um ponto de contato. Igual Mas você é vê a configuração. Não é ponto de contato, Rosa. Qual é a definição de ponto de contato? Vamos lá, começando do começo. Locação. O que é uma locação? É o ponto de articulação mais o ponto de Isso, contato. é a somatória de um ponto de articulação mais um ponto de contato. Isso é uma locação. É claro que a gente tem exceções, né? Tem sinais que a gente só vai ter o ponto de articulação. Né? Então, o ponto de articulação somente vai formar a locação. O que é um ponto de articulação? Um local no espaço ou no corpo onde a mão é posicionada para realizar o sinal. Esse é o ponto de articulação. Qual é o ponto de contato? A definição do ponto de contato. A parte da mão, a parte específica da mão que toca uma parte do corpo, que toca um ponto de articulação. Entende? Aqui você não tem ponto de articulação nenhum. Porque é no espaço neutro, né? Parece que no espaço neutro. Para ser um ponto de contato, a ponta do dedo aqui, eu precisaria ter um ponto de contato da mão aqui, por exemplo, ou na cabeça ou em qualquer outra parte do corpo. Tá? Então, ficou mais claro agora o ponto de contato? Beleza. Missão cumprida. Aceito. Aceito, professor. Missão Ainda bem que cumprida. existem as pessoas que duvidam, né? Que não acreditam. Que não Mas aceitam não, tudo, tem né? Isso é bom. que perguntar, tem que questionar mesmo. Tem que perguntar e tem que questionar mesmo. Movimento, temos aqui, temos, né? Qual é? Movimento de abrir e de fechar a mão. Ok? Vamos lá. Posso suprimir elementos aqui? Pode, não. Hã? Não pode. Uai, dois pode? Os dois últimos. Os dois últimos estão iguais. Pode. Né? Chateada comigo. Ó, Tô muito chateada. Eu pensei que eu tava é um sax bem tocado. Puxa. Mas não é só um sax não, tem mais instrumentos
Parece que tem uma guitarra junto. Você tem que botar outra bebida. Eita, você tem que botar. Orientação da palma para frente, né? Fecha a nossa barra. Tem uma guitarra junto. Ela tem frente aqui. Vai estar eu esqueci de dizer, né, lá nos nossos assuntos aleatórios, foi publicado na revista Diálogos o meu artigo sobre descrição cronológica. Lá eu analiso os núcleos de sentidos do sinal, eu aviso a você e você avisa a mim. Tá bem bacana o sinal, revista Diálogos, portal de periódicos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Depois eu envio no grupo do WhatsApp o link do artigo. Nós tivemos uma chamada temática e nós tivemos apenas 2 artigos aprovados. Tivemos mais submissões, mas todas foram reprovadas. E aí eu acabei enviando quando eu vi o número de artigos reprovados e só 2 aprovados, acabei enviando esse artigo, ele foi avaliado pelos pares, foi aprovado e saiu o dossiê então com 3 artigos de Libras, de descrição linguística da Libras, e 7 artigos de linguística no sentido mais geral, tá no caderno Estudos Linguísticos. Então o número está muito bacana, tá? Inclusive para quem gosta de sociolinguística, né, tem um artigo lá muito bacana sobre sociolinguística, né? Bancos de dados sociolinguísticos, muito interessante. Vamos lá para a descrição do sinal no todo. Bom, já sei que posso suprimir elementos repetitivos nesse sinal. Locação e movimento. Prontinho. Acertaram? Eu acertei quase tudo, só errei o ponto de contato. Também. O ponto de contato, porque eu pensei que tinha esse aqui. O resto, tirei 9,9. Tirei 9,9. Posso apagar? O próximo é um sinal bimanual, assimétrico. É o sinal mostrado. Eu mostro. É um sinal bimanual, se for. O próximo sinal é o sinal bimanual. Bimanual assimétrico. Assimétrico. Esse somente é monomanual. Só o somente. Bimanual assimétrico. Com um acidente no meu dedinho e dá-lhe assuntos aleatórios. Né? Acidente no meu dedinho, eu perdi a sensibilidade da ponta do dedo. Pois é, e até te perguntar como é que está o seu desenho, já que você está falando. Sem sensibilidade. Mas ainda bem que ele está pelo menos. Eu estou conseguindo movimentar ele um pouco, aí não fecha mais que isso. Mas sem sensibilidade. Até metade do dedo tudo dormente. Posso apagar? Olha só, agora nesse sinal a gente vai ter mão esquerda e mão direita.
sinal é mostrar. Tá? Mostrar. Mas pode ser assim também? Hã? Assim? Em vez de ser assim, ser assim? Pode. Eu sinalizo assim. Mostrar. Ok, vamos lá. A escrever, né? Show, Cláudio. É que eu sou muito celeste, pode, né? Eu acho que é engraçado. Eu acho que combina. Mão esquerda e mão direita, né? Aqui, orientação da palma para frente. Professor, deixa eu te perguntar antes de continuar. No caso, o senhor fez assim, né? Tá, a gente vê, percebe, né? A estrutura, a composição desse jeito aqui, como se tivesse. Se eu virar, se eu como faço assim, como você faria A escrita. a escrita? Dessa forma aí. Assim, ó. Uau! Que massa. Não vou desenhar isso aí também. Desenhar, vou escrever essa não. Vou corrigir só tem que não corrigir, desenhar não, vou Não, é que escrever. ele só corrigiu primeiro. Oi? Na mão esquerda, dedo polegar. O senhor colocou como se ele tivesse estendido. Ai, perdão. Tá certo. Obrigado, tá? Ponto de articulação. Aqui. E o espaço neutro. Espaço neutro. Ponto de contato. Ponta de dedo. Ponta do dedo. Movimento. Para frente. Movimento direcional para frente. Eu coloquei qual parte? Eu também. Vamos lá? Vamos ter. Rolou toda a mão, né? Pra mim, mais a ponta do dedo. Então, eu fui muito pela escrita, porque eu colocou bem de ladinho. Eu sim, então ele está considerando que é a ponta. Mas ok, viu, Alder? Ok, palmar do dedo também. Eu também fiz palma. É, porque eu também faço palmar. Tá. Mas mão esquerda. Mão direita, então, agora sim, né? Polegar estendido e pá, pá, pá. 1, 2, 3. Oh, tá feio, hein, Cláudio? Tá feio, feio, feio. Diz que eu me tratando na terceira pessoa, igual os personagens lá do conto. Temporada de casca. Tá tudo normal. Não julgamos. Eu coloquei. Cadê minhas gotas? Quando eu quero brigar comigo mesmo, eu falo, ô Rayana, você faz cada cagada na sua vida. Aí eu vou falando assim. Não, eu faço as coisas erradas quando eu faço umas bobagens assim. Tipo, Mas o negócio ali na não é gostoso você dar aquela bronca em você mesmo? Maravilhoso, é libertador, gente. Gente, nossa, como é. Pontos de articulação temos? Espaço neutro. Ponto de contato temos? Palma da mão. Movimento? Movimento para frente. As duas mãos compartilham o movimento. Só irei os dois pontos de contato. Agora, como que a gente faz as descrições? Bom, olha só, por parâmetro. Pessoal, mão esquerda, linha superior,
Mão direita, linha inferior. Então vamos lá, ó. E locação. Movimento. Tá? Confiram, corrijam, se for o caso. Acabei de perceber que foi uma cagada, assim, porque se eu considerei assim, como tá ali, aí aqui não vai ser o palmar, né? Você vai colocar o palmar. É que eu considerei, tipo, como tá bem mais aqui, na discussão lateral. Ou ainda considero o palmar. É porque na escrita, como a orientação da palma é para frente, então a gente vai colocar o dorso, é completamente preenchido, né? Então não vai aparecer o dedo, né? Aí você pode considerar a ponta do dedo, mas tocando a palma da mão e não a lateral, porque senão vai ficar assim, né? Então, né? Tanto assim quanto assim, você pode considerar a pontinha do dedo ao invés do palmar do dedo. Foi o que a gente fez aqui, né? Considerou a ponta do dedo. Professor, esse Foi. da mão esquerda, o indicador, lá tá assim, né? Não é para ser assim? O deitado? Não. Não? Não é para você considerar a forma que o dedo está. Ele está estendido. Tá? Porque se você pegar essa configuração de mão ali, né? Se você colocar ela numa forma generalizada, Vai ser o mesmo nome, estrutura. é o dedo estendido, né? Não tem esse segundo aqui, ó. Que você fez, quando tem esse na Bíblia, aqui, ó. Tem esse aqui. E esse aqui você vai ver para assim. Tá? No todo, então, sinal. Linha superior, a mão esquerda. Não. E linha inferior, a mão direita. Prontinho. Confiram. Esse espaço meu, o senhor não colocou, é espaço meu, né? Oi? O senhor não colocou de cima, mas é espaço meu. É espaço meu. Comi o traço. Já não é mais fome, né? Bimanual assimétrico. Monomanual. O próximo sinal é um sinal monomanual com expressão facial. Prof, eu estava estudando na sala de extensão, aí tinha uma aula do inglês. Ela estava olhando o que eu estava fazendo, né? Aí eu mostrei pra ela, ela fica encantada. Assim, ela falou assim, caraca, eu não entendi esse livro que eu acho se não tivesse escrito um livro. Porque ela falou, eu não lembro qual foi o sinal. Não sei qual é o sinal, eu não lembro agora qual foi o sinal que ela estava olhando. Aí ela foi olhando assim e ela foi reproduzindo, né? Aí ela falou, tá certo, é isso? Eu falei, tá, mas o que significa? Porque eu tinha escrito, né? Uma aluna do inglês que teve contato com livros de literaturas básicas de graduação e ela foi ver a escrita e ela achou incrível ver, porque ela conseguiu enxergar como é que fez o sinal e
E ela falou, né? Ela falou desse jeito. E eu falei, não, eu quero comentar com o senhor. Ela falou, pode falar. Que seria muito mais interessante se eles estivessem vendo Libras junto com a escrita. Para eles poderem registrar e retomar depois. A sua pesquisa. Eles verem. A sua pesquisa. Gente, é fato. Quando eu comecei os primeiros experimentos da fisiografia, não, obrigado. Eu comecei a escrever e olha que a escrita não tinha esse formato que tem hoje. Eu mostrava para as pessoas não sabiam só Libras, não sabiam a escrita de sinais nenhuma. E elas liam, colocavam em português, né? Eu pedia para colocar em português o significado do que elas percebiam. E assim, mais de 80% todos acertavam. É muito intuitiva a leitura. Ela falou que é extremamente visual para ela conseguir enxergar tudo que ela precisava, para ela conseguir identificar como era a questão da expressão, que tinha os outros sinais escritos, que tinha expressão facial, então ela conseguia identificar que naqueles sinais ela precisava apresentar alguma emoção, ela não sabia identificar, claro, quando ela começa a escrita, o que significava cada uma daquelas informações. Mas ela identificou, por exemplo, que um lá que tinha questão da sobrancelha, que era caída. Não é por causa do sinal, mas isso porque a sobrancelha tinha que ser curvada. Então ela conseguiu identificar algumas coisas mesmo sem ter tido contato com a escrita em nenhum momento e tentou aquele básico na graduação no período de pandemia que ela teve. Então foi bem básico mesmo. Ela conseguiu identificar. Uau! Tá vendo? Ó, sua pesquisa é muito importante nesse sentido. Né? Enfim, seja qual for o sistema de escrita, né, é preciso que essa escrita ela esteja presente junto com o ensino de língua. Afinal de contas, todo o ensino de língua estrangeira, né, toda a aprendizagem de uma segunda língua por nós, bem permeado pela escrita. Foi isso que ela falou, que como ela é do inglês, da área do inglês, e ela comentou justamente isso. Ela, nossa, é muito interessante porque no inglês a gente tem contato com a língua falada, mas com a escrita da língua. A gente vai reforçando, a gente retoma, a gente faz uma revisão. E a Libras não tem, a gente não tem isso. A Libras não tem, faz falta. Tem professor. Faz muita falta. A gente não cria consciência de todos os elementos linguísticos que a gente utiliza só aprendendo a língua e sinalizar. Não cria. Tem professor. Posso apagar? Pode. Tá. Aí, professor, quando eu estava fazendo essa tarefa, eu fiquei pensando no seguinte, eu falei assim, quem sabe, né? Vou falar ao professor, se der tempo, o senhor já pensou em a gente fazer todas aquela tabelinha de configuração de mão? Aquela tabelinha, professor, seria um algodão. Então, né? Você já pensou? Dar um mestrado, ó, fazer. Fazer toda aquela configuração, descrever cada configuração de mão. Eu pensei, será que não dá tempo da gente fazer ainda nesse curso? Porque tem a tabelinha mínima lá de 4. Aí tem a diferença mínima, porque tem umas que vai ser redundante, vai ser muito próxima. Tem bastante que são redundantes. Mas fixa mesmo. Porque eu me lembrei daquela quantidade, a gente tem uma quantidade X para infinitas sentenças, né? Igual a sílaba do alfabeto. Então, uma tabela pronta de configuração de mão escrita, professor, uma série. Só que se a gente fizesse, porque a gente não precisa de mestrado, né? Você sabe disso? Será, professor? Nada. Porque depois que estiver pronta, vai dar um trabalhão gigantesco para fazer, porque são o quê? O último inventário que eu tive contatos eram 111 configurações, algumas eram redundantes. Acho que era 134 mais. Eu vi falar desse, mas eu não tive acesso. Eu vi no texto. Não tive acesso a ele. Né? Então, a gente marca uma pesquisa de mestrado. Porque tem como você propor um projeto de pesquisa no mestrado para você fazer esse registro. Fazer toda a descrição dessas configurações e fazer um registro delas. Eu pensei, ó, se daria tempo de fazer as configurações de mão. O alfabeto, ele já está dentro das configurações. A Priscila não poderia fazer o alfabeto certinho, a gente já pega,
já não tem dúvida. Mas dentro das configurações de mão já tem até o alfabeto. Para não ficar pobre numa questão mestrado, a gente poderia pensar, além da descrição das configurações de mão, do registro, pensar a organização delas por ordem alfabética. Eu ia falar isso, porque você pode propor uma metodologia de registro, de dicionarização, que é essa de glossário, a partir de uma estrutura das configurações de mão. E aí você ordena ela pela configuração, dentro, sei lá, do polegar. A gente pode guiar pela configuração do dedo, do polegar, e aí depois consideramos cada outro dedo. E aí usar isso como uma forma também, uma proposta de dicionarização, que em vez de a gente seguir a ordem alfabética, do A, B, C, literalmente, mas pela configuração. Que você ajuda a fazer busca. Isso que você está falando é logaritmo, isso a gente estuda na matemática. Sim. Aí tem aquelas as expectativas, as probabilidades de um conjunto, você forma um conjunto com determinados padrões. Não, sim, mas eu falo mais no sentido de fazer porque quando a gente fala, por exemplo, nosso dicionário, eu vou pegar uma covila, ele é por ordem literal alfabética A, B, C, D, da língua portuguesa. Só que se eu tenho um sinal, eu vi um sinal e eu quero descobrir que sinal é aquele, eu não consigo buscar, porque eu não vou olhar 3 volumes de dicionário até achar o que eu quero. Mas pela configuração de mão, aí muda. Eu consigo fazer a busca. É nesse sentido que eu quero dizer. Mas se você faz esse agrupamento pela. Pensei em você mesmo, eu comentei agora, pensei em você. Hoje você não tem como conversando. Olha mestrando aqui já. Porque a gente comentou muito ontem sobre metodologia para registro e tal, e aí eu pensei nisso, seria uma proposta de você fazer o seu lado, que hoje você tem uma metodologia. E aí é interessante, porque eu fiquei pensando nisso, porque às vezes a gente sabe, a gente viu o sinal, a gente não identificou o significado dele. E aí você quer buscar, você vai buscar pela configuração de o sinal em si. Só que a gente não consegue fazer essa busca. Porque o sinal pressupõe que eu conheça o significado do sinal. Ou que eu vou buscar o sinal pelo português. Então a gente não vai marcar mais, professor, a Camila vai. Eu julgo que nesse curso daria para a gente pensar, por exemplo, o alfabeto manual, no máximo. No máximo, né? No máximo. Então, porque o que acontece, professor? Eu falei, mas é a mesma configuração de mão, mesma configuração, e ele, para você trabalhar já tudo prontinho, não ia ter dúvida. Porque a gente fica assim, como que é a configuração dele? Precisa, uma tabela, sim, ia ser massa. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Sem dúvida alguma é algo hiper necessário e hiper válido. E aí é grafia mesmo, a configuração de mão. E entra dentro da linha história, análise, registro, documentação. Os números, não tem números quantitativos, números cardinais, ordinais quantitativos? Apesar de ter a tabela lá de configuração de mão, tem a questão do movimento. Então também e fica lindo. Sim. Não é? Dá para fazer o Eu achei recentemente um vídeo no YouTube de um professor, porque assim, quando a gente fala de números, né? Cardinais 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, quantitativos 1, 2, 3, 4, e eles vêm para cá exatamente por causa da incorporação, né? Por causa da relação que essas delícias vão fazer com outras, né? Muita gente torce o nariz e fala que a gente está inventando coisas, né? Porque o surdo fala que esse 1 e esse 1 é igual. Né? Só que não é. Quando a gente pergunta para ele se pode fazer 2 meses dessa forma aqui, ou 1 mês dessa forma aqui, ele diz que não. Então, se não é possível você fazer 1 mês, 2 meses assim, é porque isso daqui é diferente disso e disso. Isso aí, para mim, olhando para o sistema, é inegável. Né? Então, você tem essas questões aí que são bastante polêmicas, e eu achei um vídeo de um professor surdo
falando essas diferenças. Né? 1, 2, 3, 4, diferente de 1, 2, 3 e 4, por causa da aplicabilidade. Né? E aí você pensar todo esse registro ali, essa descrição em registro, nossa, é fantástico. É fantástico. Bom, vamos lá, porque ainda tem sinais para a gente analisar no exercício. Já fiz a descrição aqui fonológica, né, da configuração de mão. Vamos à alocação. Qual é a alocação aqui, pessoal? Espaço neutro, isso mesmo. Movimento. Movimento. Esse daqui no movimento da face, né? Então vamos lá. Circundação parcial da mão. Né? Circundação parcial da mão. E aí, eu vou abrir um espaço ali para poder seguir. Tá? Movimento das sobrancelhas e movimento da boca. Tá bem feio, mas é o que tem para hoje. Vamos lá, ó. Configuração de mão. Posso suprimir alguma coisa aqui? Posso. Sim, né? Ó. Configuração do polegar, configuração do indicador e do dedo médio. Os outros estão iguais, não preciso escrever. Orientação de palma para medial. Locação aqui se faz apenas pelo ponto de articulação. Movimento eu tenho circundação parcial da mão, movimento das sobrancelhas e movimento da boca. Ok? Qual? Esse daqui? Não, só na escrita a gente utiliza, na descrição não. Vamos à descrição do sinal no todo. Primeiro elemento, configuração de mão, sempre, né? Segundo, locação. Terceiro, movimento. Tá? Movimento do braço, movimento da face, com a sobrancelha e com a boca. Prontinho. Pois é, professor. Acertaram ou erraram? Coloquei a ponta dos dedos. Eu também. Pior contato quando ficou. Não sei agora, por isso Vamos elucidar a questão novamente, né? Só vai ser quando a minha mão dominante tocar a mão não dominante. Aí vai ser ponto de contato. Nesse caso aqui, de um dedo tocar o outro na mesma mão, não. Fala. Esse aí. Eu ia perguntar, mas assim, porque tudo bem que na tabela a gente coloca separado. Eu ia perguntar se não era possível a gente agrupar o da sobrancelha com o da boca numa única registro, já que são movimentos de face, que estão na face, mas aí os que a gente fez separado aqui é só um questionamento aleatório que surgiu até agora. Olha, seria sim possível, mas como se trata de movimentos da mesma categoria, mas eles são diferentes. Um é o movimento ascendente da sobrancelha, né? Levantar a sobrancelha. O outro é da boca, tá? Que é essa expressão, mas não é de felicidade ali, é mais afirmativa, né? São músculos que trabalham em sentidos diferentes. Isso. Por isso que a gente vai fazer ela O separada. músculo orbicular, ele tem sentido diferente do ocular. Então foi só uma questão bem aleatória mesmo assim que veio na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu já pensei também, eu mesmo internamente já falei para a Micaela, pensando em sinais, e talvez uma das marcas de distinção dela para marcar essa diferença é justamente ter ou não ter um desses dois movimentos. Né?
minha cabeça, às vezes ela faz assim, dá uns giros, ela questiona, ela se responde, ela vai assim. E se pensar que a descrição está assim na mesma parte também? Também tem isso. Eu só externalizei a pergunta por... É a mínima parte, né? Então, aqui a gente tem uma divisão, né? São dois movimentos, então eles vão ser separados mesmo, né? Peraí. Não perde sentido a questão do movimento, senão ia ter expressão facial. Não, a própria análise, né? Ela pode falar, ela fica prejudicada se eu uso os dois. Próximo sinal. Muito bom, da minha imensa, gente. Isso acontece. Cara, não acertei nenhum, de sexo, Normal, isso também acontece comigo. não pode. Tem que chegar. Posso pagar? Pode. Peraí, professor, só o sinal do corpo. Se eu não viesse hoje, eu ia sofrer. Eu sou exigente. Apesar de eu ser atrapalhada, eu sou exigente. Eu sou dedicada. Eu sou dedicada. Ok. Olha só. Agora nós temos um sinal bimanual simétrico, ou seja, as duas mãos compartilham todos os elementos. E é esse sinal aqui. Que sinal é esse? Aceitar. Eu conheço como aceitar. Se bem que. Tá certo, tá certo. É isso. Eu estava fazendo confusão. Olha só, mão esquerda. Polegar, demais dedos, todos estendidos e orientação de palma para cima. Vamos aproveitar e repetir tudo aqui porque é a mesma coisa. Temos ponto de articulação? Espaço neutro. Temos movimento? Sim, fechado. Dois movimentos, né? O movimento de fechar a mão e o movimento direcional da mão para baixo. Ok? Posso apagar aqui já? Pode. Por configuração de mão, então, olha só, eu posso, né, suprimir itens das duas por serem iguais, né? Não preciso ficar escrevendo. Vai ter que fazer das duas mãos. Mesmo que ele tenha Porque você tem as duas mãos. É o esquerdo ou direito? Mão Professor, esquerda. mas não tem assim uma. O senhor não nem pensou em algo para economia, né? Mas se você trabalhar com descrição, é importante você fazer o registro das duas. Mas se é bimanual, simétrico, as duas é igual. Mas e se você for fazer uma comparação com um outro sinalizante? Que ele faz justamente uma distinção na mão esquerda, lá na mão direita. Não, aí você vai fazer uma descrição bimanual assimétrica. Não, mas você está falando de uma distinção mínima de configuração de dedo polegar. Se eu comparar dois sinais. Mandei bem agora. Não, se eu for fazer uma descrição comparativa de outro sinal, aí tudo bem. Eu coloco as minhas duas mãos com as minhas duas mãos. Mas, nessa descrição, mesmo sinal, bimanual, simétrico, como eu organizaria. Mas eu não sou tudo bem, beleza, tudo bem. Futuramente, registre isso aí. Você vai me dar razão, né? Já existe. Ainda bem que você é atrevida, eu também sou atrevida. Não, futuramente há de se pensar.
Não sei. Pra mim, eu ainda vou pelo pensamento da Miguel, pelo pensamento se você for da Rayane esposa. Mas a Rayane vai fazer uma análise comparativa com outra, contrastiva, né? A gramática contrastiva exige isso, mas nesse momento da descrição, um sinal do mínimo Mas por manual. que você vai descrever o sinal? Você não descreve o sinal para ver todas as mínimas partes dele? Mas Como é que você vai imprimir uma mão? Mas se a. Independente do igual. Eu não tô falando, eu tô falando assim que, no caso, alguma informação que traz, que é igualzinha a mão direita e a mão esquerda, faz o mesmo movimento, por exemplo, se eu tiver um negócio assim, criar algum sinal, alguma coisinha que me economize de escrever tudo de novo embaixo. Alguma coisa, sei lá. Possibilidades há. Então, porque se você. Aí você vai economizar todo esse tempo de escrever embaixo, escrever em cima, aí você fala, é igual em cima? Não sei, Possibilidades há. A gente poderia utilizar duas barras. Essas duas barras significando que as duas mãos são iguais. São iguais. Ó, seria precisa ser. Isso, agora se for fazer uma, né? Mas agora vai ficar para você resolver. Tá, fala pra mim. Na questão da barra, eu resolveria dessa forma: duas barras indicando que as duas mãos são iguais. Mas no sinal como um todo, que é colchete, como fazer? No sinal também. Você colocaria. Pronto, professor. Dois colchetes? Não, Isso é intencional. Não precisa. Porque você pensou nesse momento em duas barras, não é isso? Duas barras. Pensou num colchete. Mas poderia ter algum diacrítico, sei lá, eu não sei como posso dizer. Alguma outra forma de colocar dentro dessa descrição que existe a outra mão igual. Não precisa ser necessariamente esse travessão, ou essas duas barras, ou esse colchete. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Por enquanto a saída que eu vejo é essa, que ela existe na revista. Quando você existe indica as duas barras. Existe. Quando você coloca as duas barras, significa que as duas mãos estão iguais. Mas aí a gente criaria um problema, Rosa, para a descrição do sinal como um todo. Como que a gente faria aqui? A gente colocaria dois colchetes de entrada? E aí, como resolver? Como dizer aqui na descrição como um todo que o sinal tem as duas mãos iguais? Igual, se for voltar para uma Talvez. Colchete e travessão, porque geralmente tem também, né? Talvez seja uma questão aí pro seu pós-doc para você resolver. Mas eu acho que é reflexão. Futuramente, o senhor falar, vai aparecer outra pessoa. É uma possibilidade. Você propor no pós-doc, depois do doutorado, para resolver a questão. Será? Gente, eu pensei que eu daqui a 2 anos você já está defendendo seu doutorado. Eu pensei que mas Deus é tão bom que eu pensei que eu nem ia fazer, não tinha chance de fazer nem mestrado. Por que não, doutorado? Professor, por causa da minha vida, né? Então, foi muito, trabalho muito. Então, ser dona de casa, trabalhar e sem perspectiva de entrar na faculdade, é uma questão. Realmente. Eu sou dono de casa também. E realmente não é fácil você equilibrar as coisas, né? É realmente muito difícil. E também tem outras coisas. Não é impossível porque você está aqui no doutorado, né? Tem outras coisas que eu achava que eu não era capaz, né? Tem outras coisas que a gente leva aí. A gente faz jornada tripla, quádrupla, né? Sempre. Quando fala que eu estou fazendo doutorado, eu mesmo não adorei que eu sou. Tem hora que assusta um pouco, né? Eu me lembro de quando eu estava no meu. Notei quando o senhor estava, eu acho que o professor Anderson, o senhor
tava naquela fase, eu ficava assim, meu Deus do céu, esse povo tá fazendo doutorado. Era, pra mim era uma coisa Uau, assim. né? Não, mas pra mim já foi. A gente era de voa raso, né? Tem pessoas que voam raso e acham que não sobem, não. E aí quando faz voo de galinha, né? Exatamente. Levanta voo, mas voo. Não é alto, né? Voo baixo e curto, né? Cai rápido. Por isso que todo mundo chega perto de mim, a pessoa mais humilde que for. Eu pergunto, como se faz? Eu falo, menina, você consegue. É possível. É possível. Difícil? É bastante. É muito difícil. É bastante. Não é fácil. Né? Às vezes as pessoas olham assim e pensam que as coisas são fáceis. Não são não é fácil. Principalmente porque a gente é pobre. A gente é pobre, estuda a vida toda em escola pública, né? Aí a gente vem para a universidade pública, a gente vai concorrer com filhos de papai que estudaram a vida toda em Max, em colégio de ponta. Aí, o que sobra para a gente a não ser licenciatura na vida? Não? Concordo. Bom, temos um último sinal que é o sinal Esse nada é uma graça. Por quê? É um sinal com mão de apoio. Aí vamos lá. Nós tínhamos algumas dúvidas aqui, várias já foi tirando. Chegava no meu número. Com que podemos apagar o quadro? Podemos. Mesmo sem ser aqui, professor. Qual? A discussão voltou. Parecia ser sinais tão simples. Parecia ser tão simples, professor. Chegou na hora, eu e a Áurea, a gente discutiu algumas coisas, ela falou assim, ela tinha feito, ou eu também depois eu fui fazer, nunca, né? Parecia ser tão simples, a ser feito. Eu falei, acho. Eu fiquei Vou escrever da forma como está escrito aí, que foi escrito no computador. Essa foi uma das primeiras dúvidas. Olha eu teorizando. Eu falei assim, não, Áurea. Ó, professor, eu e a Áurea, eu teorizando como a Áurea aqui, né? Refletindo. Eu falei, não, é porque é assim, ó, na diagonal, o professor faz isso aqui. A Áurea, não, é assim, Rose. Isso aí é porque ele que fez assim. E eu, não, é porque tá na diagonal. É porque eu tentei escrever o sinal na perspectiva Na diagonal assim. da sinalização. Não assim. Assim. Ó. É que ele não é exatamente para baixo. Sim. Olha aqui, ó. Qual é a parte que está vazada? A parte de baixo. Então a palma é para baixo. Independente de eu escrevê-la assim ou escrevê-la assim. Isso daqui, palma para baixo. Aí tá vendo? Palma para baixo. Não, palma para baixo, mas Da mesma forma, ó, se eu escrever medial, dessa forma aqui, ó, medial, medial. medial, 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 Aí isso me confundiu. tá? Eu parei do princípio de que o vazado é para baixo e o precontamento Eu fiz para o vazado é a baixo. palma e o dorso é o preenchido. Eu parei Isso. desse princípio. Só que eu fiquei pensando assim, quem nunca viu isso, quem tá começando, eu acho que é um pouco de bugzinho na cabeça. A gente é muito fechado. É assim, pronto. Eu acho que não tem que É igual quando a gente está começando a aprender a língua de sinais, que a gente aprende os sinais todos redondinhos, né? E aí a pessoa, sei lá, ela fez um sinal antes com a palma da mão meio para trás, e aí ela faz estudar dessa forma aqui, e aí a gente não consegue entender o sinal porque a orientação da palma não está para cima do jeito que a gente aprendeu. Esse sinal aí, essa forma como o senhor marcou,
Aí Foi a primeira vez que bugou. Eu até falei é simples, olha, a parte de baixo é a parte vazada. Não, dá pra entender. É a palma. A parte preenchida é o dorso. A parte preenchida, que é o dorso, está na parte de cima. Então a palma da mão, a orientação só pode ser para baixo. Bom, vamos lá. Polegar, demais dedos, todos iguais, palma da mão para baixo, né? Locação, como que está na sua locação? Espaço neutro. Ponto de articulação, espaço neutro, né? Aí eu tenho a palma como ponto de contato da mão de apoio. E aí eu tenho a palma da mão dominante. A palma da mão dominante, né? Como ponto de contato. E movimento é um movimento circular horizontal. Professor, repete aí essa palma de contato aí, porque é da mão dominante que está fazendo aqui o contato. Ponto de contato. Aqui, Palma da mão dominante, né? E palma da mão de apoio. Ah, tá, beleza. Tá? Vamos lá. Posso suprimir elementos aqui? Pode. Polegar estendido. Demais dedos estendidos e juntos. Orientação da palma para baixo. Locação. Ponto de contato, ponto de articulação, ponto de contato. Palma da mão de apoio, ponto de contato, palma da mão dominante. Fecha a minha barra. Movimento circular horizontal. Fecha a minha barra. Agora, abre, colchete, apóstrofo, polegar, demais dedos estendidos e juntos lateralmente. Orientação da palma para baixo, ponto de articulação, espaço neutro, ponto de contato da mão de apoio, palma da mão, ponto de contato da mão dominante, palma da mão, movimento circular horizontal. Professor, esse aí, ó, foi um arraso. Ele praticamente quase inteiro. Esse aí foi de doer. Hein, professor? Oi. Como esse sinal aqui seria... É bimanual? Não. Não. Ele é o quê? Sinal com mão de apoio. Olha Só aqui. sinal com mão de apoio não é apoio. Né? O que a gente falou aqui na locação? Ponto de articulação, espaço neutro. Ponto de contato da mão de apoio, palma. Ponto de contato da mão dominante, palma. Então significa que ele é um sinal com mão de apoio. Então o que é importante na mão de apoio e na mão não dominante para a gente aqui é o ponto de contato apenas. Só faltou uma palma. Oi? Só não coloquei a outra palma de apoio. Ah, tá. Então, as maiores dúvidas que a gente leva para os nossos próximos exercícios é sinal com mão de apoio e sinal composto.
Ainda não pegamos sinal datilológico, mas é gostoso. Não, professor, mas pode fazer, a gente tem que fazer de novo. Composto, monomanual composto, bimanual assimétrico, o simétrico, sinal comum de apoio. Você podia mandar pra gente, não precisa arrumar na tabelinha não, prof, mas tipo, arrumando uns 15 sinais. Esse aqui cadê o trabalho? Não, mas é pra gente praticar mesmo, assim, até pra gente tentar enxergar, porque se o professor já manda aquela tabela, a gente já vai olhar a tabela, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa. Não, então menos, manda menos sinal. Eu vou fazer o seguinte, num arquivo, então, eu vou mandar, não vou mandar em PDF, tá? Eu vou mandar em Word, porque daí vocês conseguem manipular, tá? No arquivo eu vou mandar só os sinais selecionados, e aí irão sinais monomanuais, sinais bimanuais das duas categorias, sinais compostos, sinais com mão de apoio e datilológicos também. Tá? Na outra, eu vou colocar só as tabelinhas, tá? Sem indicar qual sinal é qual, como eu fiz no exercício anterior. Tá? Então, irá uma tabela para sinal monomanual, uma tabela para sinal bimanual simétrico, outra para assimétrico, uma para composto, tá? E outra com mão de apoio. Outra com mão de apoio e outra para sinal datilológico, considerando até 4 letras apenas. E aí tá? depois esse Mono, copo, só. Aí depois esse que a gente, de acordo com o que a gente vai fazendo, vai pegar de acordo com o que a gente achar que é, né? Isso. Isso será, você olhou o sinal, você acha que é mão de apoio, aí você pega a tabelinha de mão de apoio, né? Que é a mesma tabela do sinal monomanual. É a mesma tabela. Só prestar atenção no seguinte, sinal com mão de apoio, na locação eu vou ter 2 pontos de contato, prestem atenção nisso, sempre. Tá? Um será o ponto de contato da mão de apoio, que vai ser sempre o que estiver à esquerda, depois do ponto de articulação, tá? E o que estiver à direita será o ponto de contato da mão dominante. Detalhe, todo sinal com mão de apoio é articulado no espaço neutro, tá? Todo sinal com mão de apoio é no espaço neutro. Ok? Ok. Dúvidas? Tudo será resolvido na qualificação do doutorado de quem está no doutorado. Nossa, pra que você não apareceu? Deus! Que você sinal pra ele, Ele tá afiado, nem né? chutar uma Mozart. Gente, mas é maravilhoso, eu estou ansioso pela qualificação de vocês. Dá tchau pro povo, prof. Tchau, gratidão, 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 gratidão.